É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde, na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 FM. Está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e eu tenho o prazer de receber uma convidada super especial que daqui a pouco eu vou apresentar para você. Antes, para você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, lembra que você pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e acompanhar essa e outras entrevistas da galera que passa por aqui toda semana, falando de arte, de educação, de cultura, de literatura, de escrita, enfim. Sempre tem muita coisa legal para você. A entrevistada de hoje traz uma história muito legal. Ela fala comigo, creio eu, do Rio de Janeiro. Eu estou falando da professora Rosana Câmara Teixeira. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, doutora em Antropologia Cultural e pós-doutorada em Antropologia Social. Ela é autora de 2 obras muito legais: Os Perigos da Paixão, visitando jovens torcidas cariocas, além, é claro, da obra que me encanta muito. Eu vou mostrar para quem está acompanhando pelo YouTube essa obra aqui, ó, esse livro, Krieg Rabandolo, Cuidado, aí vem Raul Seixas. Rosana, seja bem-vinda ao programa Subtexto. Prazer receber você aqui na nossa bancada virtual. Então, Glauco, eu que te agradeço o convite mais que especial. Um prazer conversar com você e dar um alô para todos que nos escutam nesse momento. Enfim, estou aqui a postos para a gente conversar. Rosana, você fala comigo, de fato, você está no Rio de Janeiro? Você mora no Rio? Sim, eu moro no Rio de Janeiro. Trabalho na Universidade Federal Fluminense, que é em Niterói, e moro no Rio. E em que momento você começou a se interessar por idolatria, por fanatismo, por torcidas organizadas, para caminhar o seu mestrado para esse sentido, para essa perspectiva social? Então, tudo começa, na verdade, em meados da década de 90. O interesse pelas torcidas organizadas acontece um pouco por conta da repercussão midiática em torno da Batalha Campal do Pacaembu, em São Paulo, em agosto de 95, né, quando 2 torcidas se confrontaram no gramado. A Tricolor Independente do São Paulo e a Mancha Verde do Palmeiras, no estádio do Pacaembu, e isso gerou uma grande comoção nacional. E, naquele momento, havia uma discussão sobre quem eram os torcedores organizados e também se falava muito na necessidade de extinção desses agrupamentos para que a paz no futebol pudesse ser, né, restaurada. Então, eu logo me interessei em conhecer os torcedores organizados, na verdade, conhecer o seu ponto de vista. Então, eu entro em campo um pouco para tentar desvendar, né, os sentidos dessa paixão, né? Quer dizer, olhar um pouco a trajetória e a visão de mundo dos torcedores. Esse é o meu ponto de partida, na verdade. Não que eu estivesse negando as informações, enfim, aquela repercussão, mas eu queria fazer um caminho diferente. Quero entender o que é a relação com o clube, qual é o sentido da relação com uma torcida organizada, que paixão é essa, né? Como é que os torcedores e torcedoras, enfim, manifestavam essa identidade que, de uma certa maneira, organiza e pauta a sua vida. E você trabalhou com que torcidas? E de que equipes do Rio de Janeiro, Rosana? Então, eu trabalhei, na verdade, com as torcidas jovens do Rio de Janeiro. Meu trabalho é sobre isso, enfim, essa comoção acontece em 95, e eu vou trabalhar em 96. Eu entrei no mestrado para estudar torcidas organizadas. Digamos que eu fiquei enfeitiçada pelo tema, meu primeiro... eu padeço desse problema, eu me enfeitiço pelos temas, eu só começo a estudar e a me movimentar quando, né, esse tipo de questionamento, de indagação, ele realmente me toma, é um pouco fundamental assim, no meu exercício de pesquisadora. E aí, em 96, eu já entrei no mestrado com esse objetivo na UFRJ, para estudar as torcidas organizadas e me concentrei nas chamadas torcidas jovens do Rio de Janeiro. No caso, a torcida jovem do Botafogo, a Força Jovem do Vasco, a torcida jovem do Flamengo e a Yang Flu do Fluminense. E
dessa incursão, né, enfim, pelas torcidas organizadas, surgiu a dissertação Os Perigos da Paixão, inicialmente filosofia e prática das torcidas jovens cariocas, e depois, quando eu recebi o prêmio, o título do livro ficou sendo Os Perigos da Paixão, visitando jovens torcidas cariocas. Isso foi em 2004, então ano passado completou-se 20 anos da publicação do livro, né, do livro. É uma longa caminhada, na verdade, que não se encerra nesse momento. Acho que isso é bem interessante. De alguma maneira, esse foi o pontapé inicial, né, para uma série de pesquisas que eu continuei desenvolvendo. Mas a problemática dos sentidos da paixão em relação às identidades, enfim, ou mesmo essa questão da devoção, né, no sentido mais profano, digamos assim, né, não seria necessariamente religiosa, né? Estou estudando grupos de torcedores ou grupos de fãs, sempre me interessou, né? Continuei muito atenta a esses movimentos, muito pensando qual o sentido disso na construção da trajetória de vida desses indivíduos. Você disse que a sua perspectiva era buscar algo distinto daquilo que a mídia trazia em relação às torcidas jovens, em relação aos grupos e torcidas organizadas, no caso do Rio de Janeiro. O que você encontrou inicialmente, Rosana, que mais te chocou, que mais te tocou e que, de certa forma, foi um fio condutor para o seu texto, para o seu trabalho? Primeiro, eu queria chamar atenção para o fato de que não é nada fácil, né, realizar um trabalho dessa natureza, sobretudo se a gente considerar os anos 90, eu sou uma mulher não pertencente aos agrupamentos, então tive que construir uma relação de confiança, né, enfim, demonstrar assim, meu interesse realmente como uma estudiosa. Isso foi o primeiro movimento importante, né, porque havia muita desconfiança, inclusive em relação ao trabalho dos jornalistas, que estão sempre denunciando, enfim, e reproduzindo uma série de estigmas. Então havia uma preocupação dos torcedores nesse sentido, né, de conversar com as pessoas, enfim, sobre essa experiência. Eu acho que essa foi a primeira barreira que eu venci. Então, eu consegui transitar nesses espaços, enfim, eu contei quais eram os meus interesses, e isso, pouco a pouco, foi abrindo um canal de comunicação. Eu acho que isso é bem interessante dizer. Quando eu manifestava o meu interesse de conhecer a história das torcidas, então, prontamente havia esse movimento de falar sobre isso, né? Da importância do agrupamento, da sua história, dos seus símbolos, e, a partir daí, também das rivalidades, das violências. Então, meu foco não era inicialmente a violência, né? Eu acho que esse é o primeiro espanto, né? Os torcedores sempre brincavam, no fundo ela quer saber da violência, mas eles, enfim, à medida que a gente ia conversando, então eles conseguiam realmente, né, situar a importância do clube, da torcida nas suas vidas, e ao mesmo tempo contar das suas experiências pessoais. Eu inicialmente pensei em fazer uma pesquisa numa torcida só, mas isso foi inviável, exatamente em função das regras que estão estabelecidas nesse campo, então, sobretudo das rivalidades, e eu sendo uma pessoa externa, isso não era uma coisa possível, digamos assim, né, que eu vivesse como antropóloga, né, numa imersão dessa natureza naquele momento. Então, eu me vali dessa possibilidade de circular. E circulando, eu pude realmente ver as representações sobre juventudes que existiam naquele momento, né, a torcida como um espaço de socialização e sociabilidade para inúmeros jovens, né, incluindo jovens das classes populares, a construção de redes de pertencimento, de ajuda mútua, né? Quer dizer, todo um lado que eu absolutamente não fazia ideia, enfim, relações de amizade duradouras, enfim, você tem gerações de torcedores, né, que passam esse legado, enfim. Então, tem um processo de iniciação importante. E, por outro lado, você tem também, eu acho que a partir dessa relação, eu pude perceber também, quer dizer, qual era o sentido da rivalidade, essa relação entre sociabilidade e conflito, o que isso tinha a ver com padrões de masculinidade, entende? Quer dizer, do papel desses homens, e que concepção também de masculinidade é essa, que em nome dessa defesa do agrupamento, né, quer dizer, tolera e aceita demonstrações de luta, enfim, e a briga com um elemento central da manifestação dessa paixão. Esse é um elemento bastante interessante.
não exclui isso. E aí eu não estou falando de confrontos violentos, a gente tem várias situações aí relacionadas. Estou falando da experimentação mesmo da luta corporal, né, como elemento da sociabilidade de vários desses grupos. Então, tudo isso acho que foi descortinado para mim a partir desse campo, né, da medida em que eu fui caminhando no campo, enfim, e consegui estabelecer um diálogo com lideranças de torcida, porque meu universo de análise naquele momento foram as lideranças que toparam falar comigo, e então também o meu material está muito relacionado a essas trajetórias e a esses pontos de vista. Estou falando dos anos 90, né? Isso é importante também de pensar historicamente. É um cenário de boom das tribos urbanas, vocês têm vários programas muito interessantes falando desse momento que você tem, né, essa experimentação juvenil a partir das coletividades. Então, essa ideia de viver a cidade também, uma experiência muito urbana que eu estou analisando também naquele momento. Então, que são jovens de vários contextos sociais diferentes, que encontram não somente nas torcidas organizadas, mas nos bailes funks, enfim, nas suas diversas galeras, ou nos metaleiros, pequenos grupos punks, essas experimentações coletivas que dão um sentido também, sabe, um sentido de futuro, também um sentido de fazer parte, né? Uma sociedade que é extremamente segregadora e desigual para os jovens, né? Enfim, então muito do que se constrói em termos de projetos de futuro ou de identidades assim culturais tem a ver com o pertencimento a essas galeras assim que exploram a cidade de diferentes maneiras. Então realmente foi um trabalho que me trouxe assim, uma outra percepção sobre uma série de questões, enfim, que me impulsionaram, na verdade, a seguir pensando nessa relação entre juventude, cidade, identidade, paixões. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber a professora Rosana Câmara Teixeira, ela é professora que publicou essa obra que aqui está, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, Krieg Rabandolo, Cuidado, aí vem Raul Seixas. Eu tive a oportunidade de ler há alguns anos e agora revisitei a obra. À época, eu li e fiz um clube do livro para a CBN a respeito da obra, e eu queria convidar você que está acompanhando a gente em 95,3 FM pela sintonia da Rádio Fiscar para vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente em áudio e também em vídeo. A professora Rosana Câmara Teixeira é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, é doutora em Antropologia Cultural e pós-doutorada em Antropologia Social. Rosana, você já ouvia Raul Seixas nessa época ou o Raul Seixas veio aos poucos tomando parte do seu olhar, da sua vida? Eu ouvi o Raul, sim, o Raul, enfim, fez parte, né, também da minha história, mas eu não era fã do Raul, é diferente. Eu escutava o Raul, eu conhecia músicas do Raul, isso assim, desde os meus 13, 14 anos, porque nos anos 70, por exemplo, com Guita e Olho de Tolo, isso eu lembro muito bem, foi um impacto, né? Aquelas canções, a gente ouvia muito rádio em casa. Então, eu estava conversando com uma amiga há um tempo atrás, né, e ela me recordou isso, que a gente tentava cantar a Guita toda, né? De uma coisa adolescente, né? Quem consegue cantar, eu já tinha esquecido disso, por exemplo, porque era uma música, né, quilométrica, assim como Ouro de Tolo, dificílima, e tocava nas rádios, e eu escutava então nas rádios. Então, é claro que o Raul, né, quer dizer, era familiar, né, a sua musicalidade, enfim, mas eu não era fã do Raul, eu não tinha nenhum envolvimento, inclusive nesse momento, enfim, né, quando eu decidi fazer o trabalho de doutorado, estava bastante distante, assim, né, da minha vida cultural, digamos. Eu escutava o Raul na rádio, mais uma vez eu escutava ele nas rádios, mas o que me faz tomar essa decisão de estudar a idolatria em torno do Raul é o fato de que, quando eu estudei torcida organizada, eu me dei conta dessa questão da idolatria, que eu estou estudando as paixões torcedoras, né, os sentidos dessa paixão. E no meu material, essa questão do ídolo vai aparecendo. Os torcedores falam muito dos seus ídolos, da importância dos ídolos
para os seus clubes. Então, a minha ideia era dar sequência e permanecer no campo do futebol estudando fãs-clubes de jogadores. Mas isso não aconteceu, isso não funcionou. Na prática, isso não deu certo, porque eu não encontrei associações com as características que eu imaginava, entende? Então, eu saí de grupos muito interessantes, muito, né, fortes, assim como as torcidas organizadas, e não consegui encontrar fãs-clubes que tivessem essa mesma dinâmica. E nesse período, eu vi uma entrevista do Silvio Passos, né, que é o fundador, presidente do Raul Rock Club, no vídeo show. Eu sempre conto isso porque foi um momento que eu estava assim, muito em dúvida, né, sobre os caminhos. Eu queria estudar idolatria, então fazer essa passagem de estudar essa relação dos indivíduos com o coletivo e pensar a relação dos indivíduos com outro indivíduo, com o super indivíduo, digamos assim. Eu queria deslocar um pouco essa minha problemática. E como isso não estava rendendo, né, no futebol, eu estava um pouco naquele momento assim, né, enfim, pensando, mas sem uma definição do que eu iria fazer. E aí eu vi essa entrevista em que o Silvio falava da idolatria em torno do Raul e mostrava objetos, assim, falava enfim, das obras, enfim, do acervo que ele possuía. Ele mostrou algumas coisas no programa, falou dos eventos pelo país, que aconteciam várias celebrações, incluindo o aniversário de morte, dia 21 de agosto. Aí ali, Glauco, eu fui absolutamente capturada. Você bateu o martelo. Não, mais uma vez eu fui enfeitiçada, é um negócio de enfeitiçamento. Eu fiquei vidrada. Eu lembro que ele deixou um e-mail, meu computador que estava... Porque, assim, eu estava com a minha filha pequena e estava um pouco distante também, né, dessa prática, enfim. Eu imediatamente liguei o computador, mandei um e-mail para o Silvio e me apresentei. Falei, poxa, eu vi sua entrevista no vídeo show, queria muito conversar com você sobre isso e tal, como é que a gente faz? E aí o Silvio falou, vem para São Paulo, vem a São Paulo que eu te conto. E aí foi isso, eu fui a São Paulo. Eu saí num dia de manhã e voltei num dia à noite, com a cabeça virada, vim com muitos livros, enfim, já com, né, várias ideias. Então eu encontrei meu caminho, eu falei, é por aqui, é isso aqui que eu quero fazer. E aí tive uma reunião com a minha orientadora e contei para ela. Eu falei, Rosilene, vamos mudar? Eu preciso mudar, porque é uma decisão, né? É uma decisão, você está ali já no início de um processo. E eu tive a sorte dela me apoiar integralmente na minha mudança, ela acreditou que esse movimento seria muito interessante do ponto de vista da pesquisa, e foi assim que tudo começou. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a professora Rosana Câmara Teixeira, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, doutora em Antropologia Cultural e pós-doutora em Antropologia Social. Ela é autora da obra Os Perigos da Paixão, visitando jovens torcidas cariocas, além dessa obra que está aqui, ó, Krieg Rabandolo, sobre a qual a gente está falando agora, Cuidado, aí vem Raul Seixas, que é produto da tese, né, a tese de doutorado sobre os fã-clubes, a idolatria, a mística em torno da figura do Raul Seixas. Queria fazer um convite super especial para você. Você já conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é o nosso grande apoiador cultural aqui do programa Subtexto, e a gente está junto nessa jornada de levar conhecimento, de levar arte, de levar cultura, de levar letras e literatura para você. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal, além de muitos HQs. E se você curte vinil, inclusive tem vários do Raulzito, tá? Você precisa conhecer o Canto das Letras, a melhor coleção de vinis da região. Tem MPB, jazz, blues, claro, o velho rock and roll. O Canto das Letras lembra aquelas livrarias de Londres, se você assistiu ao filme Um Lugar Chamado Notting Hill, com a Julia Roberts, com o Hugh Grant, você vai gostar do Canto das Letras. Lá você chega, toma um café, você ouve um vinil legal, enquanto você acompanha, você busca o seu livro e conversa com o Serginho, o livreiro mais querido da região. Lembrando que sempre tem promoção nas redes sociais do Canto das Letras e aqui nas minhas redes sociais também do programa Subtexto. Sempre tem sorteio de livros. Já passaram por aqui Franz Kafka, Graciliano Ramos, já passou a Clarice, já passou o George Orwell. Então, fica de olho nas nossas redes sociais
sempre tem promoção de livro para você que acompanha o programa Subtexto. Se você quiser mandar um zap, conversar com o Serginho, 16982464964, vou repetir o WhatsApp, 16982464964, Canto das Letras, compra, venda e troca de vinis, de livros, de HQs, o espaço mais aconchegante da região. Rosana, você mergulhou no universo seixista, e depois que você conversou com o Silvio Passos, você conversou com mais quem? Cláudio Roberto, tentou o Paulo Coelho, os parceiros, as várias esposas que o Raul teve, a Kika Seixas. Como foi o seu caminho para conhecer um pouco mais do Raul e, consequentemente, da idolatria em torno dele? Então, eu realmente procurei pessoas que conviveram com o Raul. Foi a minha primeira iniciativa, mas veja bem, eu não queria fazer um relato biográfico. Nunca foi a minha intenção. Mas eu precisava me aproximar, né, do universo do Raul, enfim, conhecer a sua trajetória de vida e elementos da sua construção artística e da sua persona. Isso era importante para compreender os sentidos dessa devoção dos fãs, né? E por que o Raul, a obra em si, tem uma centralidade para inúmeras pessoas com perfis absolutamente distintos. Então, eu tinha duas tarefas: uma, mergulhar nesse universo dos fãs e compreender a sua pluralidade, né, que é um elemento que repete da torcida, né, enquanto você tem uma visão, muitas vezes, estereotipada, né, de que são grupos homogêneos, com pessoas que se comportam da mesma forma. Também no universo de fãs do Raul, quer dizer, eu observei essa pluralidade muito rica, né, que tem a ver com as interpretações e os sentidos que essas pessoas atribuem, no caso do Raul, à obra, à mensagem, ou à própria figura, né, do artista, e como isso impacta as suas vidas. Então, por isso que eu fiz esse movimento e busquei realmente conversar com pessoas que conviveram com ele. Eu tive a sorte, eu acho que foi a sorte, né, enfim... Eu olho para trás sempre e vejo... Foi incrível tudo o que aconteceu, porque fui procurando as pessoas, claro que, né, sempre tem as dificuldades, né, das agendas, enfim, isso tudo. Eu também não tinha tanto tempo assim, mas eu consegui conversar com o Gerry Adriani, por exemplo, que foi, né, um doce. Foi uma entrevista maravilhosa, espetacular, na casa dele, assim, foi recebida pela mãe. Conversei com o Mauro Mota, que morreu recentemente, né, produtor, que foi amigo do Raul na CBS, me deu uma entrevista extraordinária. Assim, ele estava, na época, em estúdios, se eu não me engano, para gravar com o Roberto Carlos, porque ele foi produtor do Roberto. E aí ele não podia nem vir ao Rio, nem me receber. E nós fizemos a entrevista gravada na secretária eletrônica, sabe? Uma loucura. E ele foi me ajudando, inclusive, né? Ele me orientou como fazer. E essa entrevista é absolutamente espetacular, sabe? O quanto que ele foi receptivo e contou muito dessa época, né, da CBS, e o que ele achava da carreira, das músicas, enfim. Sim, Paulo Coelho eu também tentei, mas não foi possível. O Cláudio Roberto me deu uma entrevista, que eu acho que é uma das primeiras, eu tive essa outra sorte, eu chego no Cláudio Roberto. O Cláudio Roberto está recluso, né, nessa época, e não dava entrevista para ninguém. Então, todo mundo dizia, essa você tinha que conseguir, mas essa você não conseguirá. Mas a sorte estava do meu lado e eu consegui o telefone. Quer dizer, foi a Kika, na verdade, eu entrevistei a Kika, né, que também me recebeu gentilmente, enfim, na sua casa, e ela me deu alguns contatos, e um deles foi o do Cláudio Roberto. E aí, através desse telefone, eu entrei em contato com o Cláudio. Mas foi um telefone aqui, do Leblon, da Casa da Família, e a quem me atendeu deu o telefone de Miguel Pereira, que era absolutamente proibido. Então, quando eu liguei para ele, tomei coragem, né? Preparei meu texto e liguei para Miguel Pereira, e ele atendeu. A primeira pergunta foi: quem te deu esse telefone? Então, começou daí a história da entrevista, que acabou acontecendo, e é uma entrevista... É isso, né? No momento, assim, é uma entrevista rara. E ele veio ao Rio e a gente conversou aqui, enfim.
E depois a gente, né, retomou essa amizade em 2021 e só separamos mesmo com a morte, né? Enfim, mas a gente conviveu muito nos últimos anos e conversamos muito sobre essa entrevista e sobre tantas outras, enfim, mas foi uma entrevista, para mim, fundamental. Foi o Cláudio Roberto que falou da importância de conversar com o Roberto Menescal, de falar com o Mazzola, enfim, de entender essa coisa dos produtores, né? Ele me deu dicas muito preciosas e eu consegui essas entrevistas também, enfim. Então, eu não queria fazer um processo muito exaustivo, mas acaba que eu me detive muito tempo nesse momento. Acho que eu fiquei um pouco encantada também, né, com essa aproximação, com as informações que eu colhi. E aí esse material me permitiu tecer esse panorama que eu desejava, né, um pouco entender a conjuntura, o contexto, enfim, como que o Raul emerge e como que foi o desdobramento, né, da sua carreira a partir de uma série de elementos, enfim, que as pessoas me contaram, enfim, de como elas viam também o seu processo de criação, enfim, várias questões que foram fundamentais para mim, como, por exemplo, o maestro Miguel Cidras, que também me recebeu em São Paulo e falou muito desse bastidor, né? Enfim, eu tive vários pontos de vista que me auxiliaram nessa minha caminhada. E, ao mesmo tempo, eu mergulhei nos eventos, em todas, enfim, celebrações, na passeata. Eu ia muito para São Paulo, eu realmente tive uma imersão muito forte, assim. E em um momento eu precisei parar, voltar, me distanciar para pensar um pouco sobre esse material que acabou realmente se revelando extraordinário, sabe, Glauco? Assim, eu tive muita dificuldade na produção do texto final, exatamente, né? Você está falando do livro, né? Da construção do texto, de selecionar. Eu tive que selecionar, eu tive que, em nome, né, da minha questão principal, excluir certas narrativas, enfim, né, deixar esse material para um outro momento e me concentrar naqueles elementos que eram fundamentais para essa tese, né, que era pensar um pouco dos sentidos dessa idolatria, e a idolatria como um fenômeno cultural, social, né, não como alguma coisa, sabe, assim, um desvario louco, sem sentido. Eu estava tentando exatamente desconstruir essa ideia e pensar a idolatria como um fenômeno fundamental nas sociedades contemporâneas e um campo de construção de coletividades, porque a gente está falando da admiração profunda por um indivíduo, né, a qual se atribui uma série de sentidos, símbolos, significados, enfim, que as pessoas se afeiçoam, né, tem um sentimento, enfim, tem um impacto nas suas vidas, mas além de ter um desdobramento individual, digamos assim, no modo como essas pessoas veem o mundo e se posicionam, né, a partir dessa identificação, tem o fato de que nessa idolatria você tem a criação de grupos e subgrupos, né? Então é um fenômeno social espetacular. Você estabelece alianças, você estabelece relações de cooperação, você briga também, né? Há muita rivalidade, muito interessante, colocando em perspectiva, pensando nas torcidas organizadas, há muitas disputas, enfim, de sentidos, sobre o sentido da música, sobre fatos na vida do Raul, sobre o desdobramento da sua obra, sobre interpretações. Então, é um campo marcado por polêmicas, né? Então, foi realmente foi uma experiência extraordinária que me marcou profundamente, eu diria, né? Me fez repensar muitas questões, enfim, em relação a outros fenômenos também, e considerando, inclusive, o fato de que eu, longe disso, né? Não esgotei e tampouco decodifiquei. Eu acho que eu fotografo um momento importante, né? Enfim, a tese foi defendida em 2008. Então, já tem 20 anos desse trabalho. 2004, perdão, foi 2004, então tem 20 anos. Em 2028, aí sim, 20 anos do livro, que foi em 2008. A tese em 2004, o livro em 2008. Então, tem 20 anos da tese, em 28, 20 anos do livro. E de esse lá é o programa muita coisa mudou, né? É isso. Mas o fenômeno continua efervescente, né? Totalmente efervescente, né? Em especial agora, né, Rosana?
que no último dia 26 de junho o Raul teria completado 80 anos. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber a professora Rosana Câmara Teixeira, que é autora dessa obra que está aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube. Eu estou mostrando a obra Krieg Rabandolo, cuidado, aí vem Raul Seixas. A tese é oriunda, o livro é oriundo da tese de doutorado da Rosana. Ela faz um mergulho na mística, na idolatria, no fanatismo, né, pelo roqueiro, pai do rock brasileiro, Raul Santos Seixas, que, como eu falei, completaria 80 anos se vivo no último dia 26 de junho. Se você está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, você pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever e ativar as notificações do canal Glauco Keller e você vai acompanhar essa e outras entrevistas das pessoas, dos escritores, das escritoras que passam por aqui todo sábado no programa Subtexto. Rosana, depois de mergulhar no universo Raul Seixista, é possível você destacar alguns dos elementos que, para você, construíram essa figura do Raul? A guitarra, a barba longa, essa figura messiânica, quase que lembrando um pouco Cristo, a temática, a letra de memorização fácil que ele aprendeu lá com os bregas, quando ele produzia na CBS. Dá para apontar alguns caminhos para entender por que o Raul tem essa mística toda, enquanto que outros artistas, talvez tão competentes quanto ele, não tiveram? Eu acho que tem vários elementos, né? Não tem realmente uma resposta. Temos várias pistas interessantes, assim, considerando, né, os relatos e as vivências e as experiências desses fãs, não só dos fãs que eu entrevistei, com os quais eu convivi, mas com os fãs que eu continuo, né, convivendo, porque de uma certa maneira eu saí, né, eu fiz um deslocamento e me tornei fã do Raul e fiz muitos amigos. Então, eu não saí desse campo, né, eu permaneci nele numa outra condição, numa dupla condição, tá, Glauco? Porque, enfim, tem materiais, tem escritos, inclusive estou preparando algumas produções aí mais para frente. Então, eu passei a viver essa dupla condição, né, de uma fã e convivendo e participando de vários eventos, e também como uma pesquisadora, logicamente, muito antenada com as metamorfoses desse processo, digamos assim, de quando eu estudei, para olhar para ele hoje, né, depois de tantos anos, enfim. Isso é bastante interessante. Então, alguns elementos que eu destacaria. Uma questão da persona do próprio Raul, né, essa coisa do rito de passagem, né, do produtor para o cantor, né, toda a construção realmente da sua estética, né, enfim, do seu estilo, que tem a ver com a forma como ele chega. Então, tem a ver, claro, né, com os cabelos, com óculos, a barba, com a indumentária, a forma de cantar, de se mover, de falar. Daí a complexidade, né? Não é uma coisa fácil, né? Mas como que o Raul dá crédito àquilo? Porque, logicamente, que você pode, né, criar uma persona, e não é uma criação artificial, acho que tem a ver com várias ideias que ele tinha sobre ser um artista, e ele está ali experimentando, né, e o quanto que ele fala isso, mas ele dá credibilidade na hora que ele sobe ao palco e, né, ao cantar, aquilo tudo faz sentido. Aquilo realmente se comunica, estabelece uma comunicação. Mas ela não é também uma comunicação simples, nem fácil, né, que possa ser resumido, porque tem a ver com a obra. E aí eu acho que tem a ver muito com essa relação sutil e fina, né, entre a expressão dessa persona com os elementos desse canto, da forma do cantar e com os conteúdos do canto, ou seja, com as letras, com as mensagens, com as ideias. É algo que não poderia ser antecipado a priori, né? Quer dizer, como que a combinação disso se tornaria algo tão explosivo, tão comunicativo, um ato comunicativo tão excepcional, mas que, ao mesmo tempo, tão imprevisível no efeito que gera. Né? Porque aí você tem as várias interpretações, você tem grupos de fãs muito,
mais ligados ou alinhados, né, numa visão mais apolínea com essa questão do Raul ser espetacular, brilhante, músico, produtor, né, enfim, essa coisa da construção da canção, da música popular, da linguagem, né, que, enfim, que traz ideias tão complexas de uma forma que as pessoas conseguem compreender. Você vai ter outros não, que vão já pincelar outros elementos e vão falar também, muito especialmente, dessa questão do novo Aion, do novo homem, né, com a ruptura com o sistema, uma ruptura assim, né, com essas mordaças, enfim, com tudo aquilo que sufoca essa potencialidade de viver, essa ideia de um indivíduo que tem que ter o compromisso consigo antes de ter qualquer compromisso coletivo, nessa fidelidade a si mesmo. Então, nesse sentido, ele acaba sendo realmente muito disruptivo nos anos 70, né, de ditadura, enfim, de um cerceamento extremo, né, e como que ele consegue, né, com as canções, enfim, né, eles conseguem, enfim, mas estou centrando mais na figura dele nesse momento, né, quer dizer, transmitir mensagens tão ensolaradas, né, enfim, há estudiosos que falam disso, né, a contracultura solar, Raul Seixas e Novos Baianos, né, representando isso em oposição a uma contracultura mais melancólica naquele momento, enfim. Então, quanto que, né, esses sentidos, né, de busca, de libertação de si, enfim, de encontro, né, com possibilidades de futuro, acho que são ideias e são mensagens que extrapolam muito o período no qual ele está falando. Então, acho que isso que é interessante, porque eu estou analisando isso num outro contexto, né? Já estou olhando lá, enfim, estou, né, pensando isso anos 2000, né, na virada para os anos 2000, quando eu estou fazendo a pesquisa. E aí você encontra, né, uma releitura de tudo isso. Então, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que o artista ele é fruto de uma conjuntura, de uma estrutura da conjuntura, ele não escapa disso, né? Enfim, mas ele consegue, de alguma maneira, ir além ou extrapolar esse limite. Então, ele não fica datado. Né? Sua composição não é datada. Os elementos que ele traz continuam se comunicando e gerando interesse, enfim, e continuam empolgando, tocando, emocionando e trazendo essa ideia de divulgar, que eu acho que é uma coisa que vem junto com o Raul, né? Não dá para ficar só com você, né? A ideia de compartilhar, de conviver, de compartilhar isso com pessoas, escutar essa música com, cantar com, procurar essas pessoas, né, que se sensibilizam com isso. Então, eu acho que tem aí muitos significados, né? Difícil, porque eu acho que cada fã individualmente e cada coletivo, acho que tem isso, né? Vai interpretar, vai atualizar, enfim, vai dar outros componentes que tem a ver com quem essas pessoas são, entende? De onde elas vêm, como elas veem o mundo. Então, vai gerando novos processos, sabe? Novas leituras e novas possibilidades. Isso eu acho que é algo absolutamente incrível, entende? Incrível. E que continua impulsionando. Eu acho que tem trabalho, inclusive, né, de formação de novos públicos. Você vê, né, pessoas muito jovens, fãs do Raul. Não viram show, não virão show, não teremos novos discos, e você tem aí um comércio, inclusive você tem um mercado, né, simbólico de colecionadores em torno da obra do Raul, enfim, sobretudo dos discos, né, isso é muito forte, mas qualquer coisa, né, as pessoas colecionam textos, palavras, enfim, é algo muito interessante. Eu acho que você falou do messianismo, é um elemento para pensar, sim, mas é claro que não um messianismo assim diferente, eu diria, me parece às vezes uma coisa talvez kafkiana, sabe? Um messianismo assim, né, que você rompe com todos os limites, sabe? Então tem uma solidão também, tem um processo ali muito difícil, né? É como um herói dionisíaco, sabe? Entre a vida e a morte, entre a alegria e a tristeza. Ele está sempre entre. Eu acho que a humanidade, eu acho que esse sentido, talvez, de identificação, arriscando muito, né? É que realmente Raul não está dentro de caixa nenhuma, e isso é absolutamente, eu acho que, coerente. Né? Você não consegue classificá-lo. E isso, o fato dele escapar essas classificações, torna ele um personagem realmente muito atraente, eu acho que muito instigante também.
Mas eu acho que esses elementos são muito fortes, esse existencialismo profundo, né, que eu enxergo nessa composição, né, enfim, e que não é uma coisa ou outra, você está sempre entre um caminho e outro caminho, uma ideia e o outro, um sentimento. Isso eu acho que nos move, porque, de uma certa maneira, né, é uma angústia das sociedades contemporâneas. Eu acho que, assim, né, profundamente angustiados com tudo, né, com o consumo, com o futuro, sei lá, com as devastações, sabe, com as crises todas, né, enfim, que o mundo contemporâneo vive, no sentido de construir laços duradouros, por exemplo. E aí você tem experiências como essa, e como a torcida também me revelou, né, que são lugares realmente, são ancoradouros, onde você consegue, sabe, criar alguns alicerces, assim, digamos, né, e que tem a ver com esse sentido de pertencer e de se entender num mundo tão fragmentado. Acho que é isso, tão fragmentado, né? Bombardeado por inúmeras ideias e informações, é como se essas experiências elas te dessem um norte, algum norte, ainda que fugidio, né? Ainda que imprevisível, porque a forma como isso afeta a vida das pessoas é um outro elemento interessante. Então, você vai ter, claro, né, no espectro de fãs, aqueles que se identificam e querem parecer, né, quer dizer, que esteticamente, né, caminham no sentido de, né, talvez numa manifestação dessa admiração, fazerem coincidir a sua autorrepresentação física né, com a do seu ídolo, a quem você homenageia. Então, a homenagem é uma forma de prestar esse agradecimento. Eu vejo que é como se você quer devolver o presente recebido. Ou seja, né, o fato de você se entender, se achar no mundo, achar gente igual você, te faz ter esse desejo de devolver, sabe, de alguma maneira, de devolver aquilo que você conquistou. Então, por isso, mais eventos, mais festas, mais homenagens, mais grupos, mais. Né, é fervilhante. Então, acompanhei no Rio a criação do Toca Raul em Rio. Nós não tínhamos, né? Então, acompanhei tudo isso muito de perto. Antes da pandemia, foi fundado, enfim. Então, essa ideia de ter também uma caminhada, uma passeata no Rio para homenagear o Raul na sua morte, fazia falta. Cadê o Rio? Então, houve ali aquele momento em que tudo conspirou a favor e teve essa primeira passeata na praia de Copacabana, enfim, presença de várias pessoas, né, importantes na história do Raul, enfim, que prestigiaram o movimento. Depois, a criação mais recente da Caminhada Seixista, que é um tributo absolutamente extraordinário, porque, se eu não me engano, é o único no Brasil que é feito no dia do nascimento do Raul, 28 de junho. Né? Então, tem a passeata, que é, né, esse evento extraordinário, na morte, e no Rio você tem a caminhada, que a ideia de um fã aqui do Rio, do Wades, e que chamou os amigos para fazer uma caminhada no dia 28 de junho, não sei se foi em 2021, enfim, pelas ruas do centro, onde o Raul e o Paulo divulgaram Ouro de Tolo. E aí saíram também em passeata. Então, tiveram essa ideia e chamaram os amigos, a partir dos grupos de WhatsApp, as pessoas foram, se juntaram, fizeram, e aí no ano seguinte as pessoas já se organizaram para fazer uma coisa mais, sabe, mais bacana, mais estruturada, enfim, eu acho que já estamos na terceira edição da Caminhada Seixista. Então, veja aí, temos a passeata, temos a caminhada, então são movimentos devocionais, né, que tem aí uma devoção, e eu acho que é um desejo de retribuir, de compartilhar, de experimentar esse sentimento coletivo, digamos assim, pela graça alcançada numa perspectiva mais messiânica, né, mais profana, disso, né, de poder estar com pessoas que se sentem dessa forma, que, enfim, que constroem ali, né, um lugar para estar no mundo a partir dessa referência, mas criam coisas. Elas criam, elas cantam, enfim, elas dançam, elas produzem coisas. Então, eu acho que eu não sei, sabe, Glauco, é algo que até transcende, né? Transcende um pouco a capacidade de explicar. Ô, Rosana, deixa eu te perguntar a respeito da série. Você chegou a assistir a série da O2, agora que saiu na Globoplay? Não terminei, eu comecei sim. Paulo Morelli, o que você achou, assim, do que você viu, então? Eu estou gostando bastante. Assim.
né, não terminei, então não posso tecer os comentários, mas, assim, inicialmente me encantou, capturou a minha atenção, a forma como a série constrói, eu acho que é isso, né, e apresenta o Raul, a sua trajetória, assim, eu acho muito sensível, sabe? E Poética até, né? Em algumas poética, funções os visuais, cortes né? de edição, eu gostei muito, os paralelismos, nessa coisa de começa com Caieiras, depois mostra a infância na Bahia, depois dá um outro take para o Rio. Isso eu acho que não foi, tá aí, não me parece a princípio uma construção óbvia, né, linear, mas fez uma opção por já de cara apresentar sabe, essas inúmeras, esses inúmeros momentos que podem ajudar a compreender, né, como que essa vida extraordinária, né, se constituiu, enfim, como essa trajetória se organizou. Mas eu ainda estou no meio, assim, em alguns momentos eu fiquei bastante emocionada, inclusive, no segundo, enfim, me toca muito, né? Enfim, toda a questão da mudança dele mesmo, como está sendo apresentada, né? Enfim, os dilemas, as suas angústias, enfim, a questão também da filha, né, Edith, agora que eu acho que há muita delicadeza, sabe? Pelo menos inicialmente essa minha percepção, e eu fico muito feliz que essa série tenha sido produzida, sabe? Acho que o Raul merecia, né? Ele Eu já escrevi merecia. duas crônicas falando de um certo apagamento da grande mídia em relação à figura do Raul. Mas, ô, Rosana, a gente está chegando ao final do subtexto. Nossa, como tá gostoso te ouvir falar do Raul, das suas percepções antropológicas, sociais, da figura do Raul e da idolatria no entorno dele. Mas, obviamente, eu queria perguntar para você se você tem algumas músicas favoritas do Raul, o que rola no seu Spotify, naquela playlist sua, assim, do Raul. O que que você ouve? Mais o Raul da década de 70, o Raul já em final de carreira, com Pedra do Gênesis, com A Panela do Diabo, com o Marcelo Nova. O que você ouve assim do Raul que te toca mais fundo? Nossa, essa pergunta é mais difícil que você poderia fazer. Eu tive várias fases, né, no meu processo de estudo do Raul, assim, porque nesse mergulho, uma coisa que foi muito importante para mim foi todo o material que o Silvio tinha do Raul Rock Club, que eram fitas VHS, que eram 12. Eu comprei aquelas 12 e mergulhei, fiquei vendo tudo, né? Todas as imagens, músicas, e comprei os CDs, e aí eu quis fazer esse processo, né? Disco a disco, para entender também. Então, em cada fase, eu fui me encantando, né? Por um disco, e aí ficava só nele, indo e voltando, enfim. Isso foi no processo de produção, né, intelectual. Passando essa fase, eu tenho fases, né, e tem várias playlists, devo confessar. Tenho várias com desenhos diferentes, com apelos diferentes. Então, eu tenho, claro, né, os clássicos, quando eu estou afim né, de ter essa viagem, né? Então, é isso mesmo, Olho de Touro, Gita, né? Passar por esses Tente Outra Vez, fazer esse caminho. Tem vários lados B, né, e tem umas misturadas, porque, além de tudo, eu passei a presentear os meus amigos, fazer essas plays, assim, eu não conheço o Raul e tal, o que você me indica? Ou então, assim, eu conheço essas músicas mais famosas do Raul, o que você me indicaria do lado B? E aí eu fui fazendo e fui passando. Antes dessa coisa de Spotify, eu fazia os CDs, eu gravava, você vê, né? Porque eu também me senti em dívida, eu sempre quis devolver, né? Foi uma coisa pessoal minha jornada pessoal também, um dia escreverei sobre isso, inclusive. Isso eu gostaria de fazer esse trabalho que não está dentro do cânone acadêmico, enfim, mas eu quero falar um pouco sobre a minha jornada. Então, eu tenho, né, algumas preferidas, enfim, do lado B. Enfim, O Dia em que a Terra Parou foi um disco que marcou muito, e depois na minha relação com o Cláudio, né, eu fui entendendo a composição, né, então, do quanto que ele explicou o bastidor, que isso é outra questão também que me encanta muito, né,
a composição mesmo, né? Como é que ela surge, as ideias. Então foi um disco importante para mim. Panela de Diabo, eu mal pude acreditar que era o último, assim. Eu acho um disco, assim, absolutamente extraordinário, como se fosse de volta ao começo. Tá tudo ali, né? E tem tanta emoção, tem tantas pistas, enfim. Então tem tudo isso. Mas vou te falar, assim, coisas do lado B que eu gosto muito. O Homem, eu gosto muito. E Meu Pai, essa música me toca muito. Segredo da Luz, sim, são músicas que me tocam assim, né, de emocionar mesmo, né, enfim, que estão num outro lugar para mim. Sim, 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 é uma música também que está nesse lugar especial, enfim. Eu tenho várias, né, várias canções assim. Agora, Metamorfose é uma música que eu não sempre, sempre, sempre ela me toca. Sempre, né? Eu tenho uma paixão especial por ela, junto com o Maluco Beleza, assim. Eu acho que aí eu estou mesmo no senso comum, mas para mim é isso. Guita, aquele início do Guita, aquela coisa apoteótica, né, que o Raul tem. Sou encantada tanto por esse tom assim magistral, quanto por essa coisa dos coros. Essa coisa do coro, falei do homem, eu acho essa coisa do coro, ela me arrepia, assim, eu acho ai, que ideia brilhante, sabe? Que coisa, enfim, que coloca a canção em outro lugar. E aí eu estou falando como leiga, tá? Não tenho absolutamente nenhum conhecimento disso, falando do que a Rosana, né, como... Mas, enfim, tem várias outras músicas do Raul, não daria para falar aqui, que são aquelas até assim, né, que o Cláudio até falava, essa eu não gosto tanto, essa a gente fez aqui, que são aquelas músicas, assim, descompromissadas, né, assim, aparentemente sem pé nem cabeça, músicas para terminar disco, que eu adoro várias, entendeu? Eu adoro várias. Tapa na Cara, eu sou apaixonada muito, né? Mas é uma outra, é um outro, entendeu? Porque é isso, acho que você pode experimentar a obra do Raul de diferentes lugares, a partir de diferentes sentimentos, enfim, dias e diferentes intenções, porque é um repertório muito especial, né? Você tem várias entradas, então você tem as composições ensolaradas, mas você tem também a melancolia. Queria deixar de falar isso, né? Acho que o Raul ele traz essa melancolia das também. 10, por exemplo, né? Melancolia do cinema É, pegando fogo, né? tem várias, mesmo que ele fale num tom jocoso, né, que tem uma jocosidade, é isso que eu acho que as pessoas leem de um outro lugar, que não é, né, com uma racionalidade, com uma coisa, é porque aquilo toca é aquele conjunto, né, é aquela sonoridade com uma palavra, com uma frase, e aí aquilo cola, que faz sentido para você, né, com o momento da sua vida. É isso, esse artista brilhante, realmente, com uma comunicação popular e que eu acho com muitos segredos. A gente vai falar e nunca vai desvendar. Eu acho que isso está aí. Eu acho que é por isso. Você continua escutando, ouvindo, lendo e falando, e você percebe que há muitos mistérios. E são esses mistérios, são essas. Você não sabe muito bem como aquilo foi feito, você não sabe muito bem sobre aquele episódio, há várias versões, há várias possibilidades. Isso encanta. Isso encanta, isso faz parte da mística. Eu acho que os segredos, né? Enfim, eles são fundamentais na nossa psique mesmo, sabe? Na nossa elaboração sobre o mundo, o silêncio, as lacunas. Quebra com a nossa visão racionalizada de mundo também, em que às vezes a gente só tem que aceitar e acolher aquilo. E só, sabe, assim, eu acho que é isso, são experimentações que é a obra do Raul. Então, você pode desde discutir uma canção e pensar nos significados, o que ele está falando aqui, a época que ele está falando, o uso daquilo, aquela expressão, quem que ele está citando, ele está alinhado com quem, está criticando o quê, e você pode fazer uma outra viagem que tem a ver, né, isso, com suas visões de mundo ou com as coisas que você acaba descobrindo. É sem dúvida uma obra que te abre possibilidades de outros conhecimentos, de outras, né, seja de artistas, seja de ideias, seja de filosofias, enfim. E eu acho que isso é realmente um personagem, multifacetado, né? Acho que não tem nenhuma palavra exata. E é tão interessante, só para eu fechar, né, e não, o quanto que uma coisa que eu acabei me tornando colecionadora, né? Eu dei todos os meus vinis com essa coisa de CD, né? Eu passei por essa coisa do CD e isso acabou.
E por causa do Raul, eu voltei a comprar os vinis, né? Me conectando com os colecionadores, são amigos, né? Pessoas queridas, enfim, que fazem também, né? Conseguem obras raras. E aí eu falei, nossa, eu vou começar tudo de novo. Voltou. Mas não, eu meio que Voltou. falei assim, não, é Raul, com algumas raríssimas exceções, mas era um pouco, né? Eu tive vontade de fazer esse caminho do vinil, de escutar dessa forma, e de conseguir alguns LPs mais antigos, essa coisa mesmo de garimpagem, de sebo, que amigos queridos, né, têm essa... E aí começavam a me mostrar, olha esse aqui, Rosana. Então tem isso, tem dedicatória, e aí, de quem será? Quem escreveu para quem? Quem deu? Né? De amor, tipo assim, a pessoa foi e deu o disco. Então, o disco em si tem uma história. Né? O meu Let Me Sing tem uma dedicatória indecifrável. Já dei para todo mundo tentar. A gente achou que era inglês ou que era uma... Não, então, é isso. É uma outra viagem, entende? Que ter contato com essa produção dessa forma também e pensar nos caminhos que esses discos eles percorreram ao longo do tempo. Rosana, a gente está terminando o programa Subtexto, mas eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui, falando um pouquinho sobre a sua história pessoal, no mundo do Raul, a partir do estudo que a Rosana fez para a publicação da sua tese de doutorado e dessa obra maravilhosa, Krieg Rabandolo, Cuidado, aí vem Raul Seixas, em que ela traça uma perspectiva, um olhar atrás, um olhar da idolatria, do mito, da mistificação em torno do pai do rock brasileiro, Raul Santos Seixas. Obrigado, Rosana. Eu te agradeço muitíssimo a oportunidade, eu fico impressionada, né? Depois de tanto tempo, enfim, de produção desse livro, né? Mas não de encerramento da pesquisa, o quanto que falar disso me mobiliza, né? E enfim, me mobiliza muito realmente, não só em relação ao processo da escrita, das seleções que eu falei, mas da possibilidade de comunicar um pouco, né? Eu acho que assim, o valor do trabalho também, portanto, do trabalho acadêmico, sabe? Da escrita acadêmica também no mundo, o quanto que ela é importante, o quanto a gente contribui ao reunir materiais e depoimentos para uma ampliação da compreensão desses fenômenos. Eu acho que, no caso da idolatria em torno do Raul, esse foi o objetivo, assim, né, de produzir uma obra que pode ser também um caminho para você entender, embora não pode ser alguma resuma, né? Abre novas possibilidades. Então, eu te agradeço muito essa oportunidade de voltar a falar sobre essa experiência. É isso. Esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller, mas você sabe que sábado, às 3 da tarde, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar e também no canal Glauco Keller no YouTube, tem um entrevistado, uma entrevistada super especial falando de arte, de educação, de cultura. Eu vou ficando por aqui, mas volto sábado e espero você. Até lá, tchau, tchau.